Hoje a lição é sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Nós já conversamos em outras duas aulas sobre Deus e sobre Jesus. Agora nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Nós já comentamos também que nós cremos como cristãos pentecostais na Trindade, que são três pessoas em uma só, onde nós temos um único Deus. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 6:4 que: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Então, o Senhor nosso Deus é único, mas ele é três em um. E hoje nós vamos falar da terceira pessoa da Trindade. Muitas pessoas não sabem quem é o Espírito Santo. Alguns dizem que é só um vento, a força de Deus, a manifestação de Deus, mas a Bíblia deixa claro que o Espírito Santo é uma pessoa e ele tem as suas particularidades e nós vamos falar sobre elas nesse momento. Em Mateus, no capítulo 28, verso 19, diz assim, Jesus diz, Ide fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a importância da Trindade não é para batizar apenas em nome do Pai ou apenas em nome do Filho, mas é para batizar também no nome do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele procede de Deus. Então, se ele vem da parte de Deus, ele é eterno, assim como Deus Pai e Deus Filho. A palavra de Deus diz em João, capítulo 15, verso 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, Jesus falando que ele envia o Consolador que vai vir da parte do Pai. E se ele vem do Pai, então, esse princípio dele é também eterno. Ele não foi criado, ele não passou a existir assim como eu e você. Ele já é de Deus, ele é eterno, ele tem a eternidade juntamente com o Pai e com o Filho. E se ele é eterno juntamente com Deus, também todas as outras características de Deus, tanto as que são comunicáveis quanto as incomunicáveis, pertencem também ao Espírito Santo. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 2 e verso 10 o seguinte: mas foi a nós que Deus revelou essas coisas pelo seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Então, quem pode conhecer os segredos de Deus a não ser o próprio Deus? O Espírito que provém de Deus é Ele mesmo que sabe de todas as coisas, Ele sonda todas as coisas, tanto os segredos profundos de Deus, quanto dos segredos nossos. Se Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, inclusive do nosso pensamento. Ele sabe dos nossos anseios do nosso coração, das nossas necessidades. Ele é também Deus, e sendo Deus, ele é onisciente. Ele também é onipotente. Em Romanos capítulo 15, verso 19, fala que através do Espírito Santo de Deus, os discípulos estavam realizando sinais e maravilhas pelo poder do Espírito de Deus. Então, estava aqui enfatizando o Espírito Santo e através do Espírito Santo eles conseguiam fazer o evangelismo, alcançar pessoas e realizar sinais. Então, através do Espírito Santo, que tem todo o poder, nós temos aí a convicção também da onipotência do Espírito Santo. E ele é onipresente. O que significa isso? Que o Espírito Santo está em todos os lugares. Ele consegue ver todas as coisas. Salmos número 139, verso 7 ao 10 fala o seguinte: é impossível escapar do teu Espírito, não há como fugir da sua presença. Ou seja, se o Espírito Santo está em todos os lugares, não existe lugar do mundo onde que você possa estar que Deus não esteja te vendo, não esteja te sondando e não entenda, que Ele não consiga te compreender o que você está passando ou sentindo. Por isso que Ele é um amigo de todas as horas, o verdadeiro Consolador, porque Ele está presente conosco nas situações boas, nas difíceis, nas que estamos tristes. Ele consegue entender, Ele é onipresente. E sobre a personalidade do Espírito Santo, nós temos então a de pensamento. Ele pensa, ele é uma pessoa. O Espírito Santo decide muitas coisas. Veja o que a palavra fala em 1 Coríntios 12, 11. Os dons são distribuídos pelo Espírito Santo, que concede a cada um o que ele deseja, Também tem um outro versículo que eu gosto muito, que está em Filipenses 2, verso 13. Deus está agindo em vocês, dando-lhe o desejo e o poder de realizar aquilo que é do agrado dele. Então, você pode realizar muitas coisas do agrado de Deus. E aí você fica com dúvida se você pode, se você consegue. Deus te dá o desejo e ele te dá também o poder para realizar aquilo que é do agrado dele.
O Espírito Santo também tem sentimentos. A palavra de Deus fala em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito de Deus, o qual foste selado para o dia da redenção. Então, se você sabe que o Espírito Santo é uma pessoa que tem sentimentos, você pode tanto alegrar ele quanto entristecer com as suas atitudes. E nós é que não queremos entristecer o Espírito Santo de Deus, porque sabemos que através dele é que nós temos ânimo para viver, graça para viver, poder para vencer as tentações e vencer os dias maus também. O Espírito Santo também tem vontade. Em Atos, capítulo 13, verso 2, o Espírito Santo se manifestou para os discípulos que estavam em oração e jejum, e ele falou para separar Barnabé e Paulo para realizarem o trabalho pelo qual eu os chamei. Então o Espírito Santo se manifestou em meio a uma busca deles, eles estavam buscando uma direção, eles estavam orando, jejuando, buscando ao Senhor, e aí houve uma manifestação do Espírito Santo onde direcionou Paulo e Barnabé para irem para um local onde o Espírito Santo estava chamando para fazer a obra. A Bíblia traz alguns símbolos também para o Espírito Santo. Um deles é o vento. Nós temos lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 2, dizendo que o Espírito pairava sobre as águas. O Espírito Santo também é água. Em João capítulo 7, nos versos 38 e 39, Jesus diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Então aqui Jesus está dizendo que aqueles que recebem o Espírito Santo, eles têm um rio de água viva, dando o simbolismo aí de água para o Espírito Santo. O Espírito Santo também é simbolizado através do fogo. Em Mateus, capítulo 3, verso 11 ao 12, fala o seguinte: eu vos batizo com água. Quem estava falando isso era João Batista. João Batista batizando com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, falando de Jesus, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Então, o Espírito Santo é que vem batizar com o Espírito Santo e com o fogo. Outro simbolismo também para o Espírito Santo é a pomba. Veja bem, a Trindade estava presente se manifestando no batismo de Jesus. Quando Jesus foi se batizar com João Batista, tinha Jesus, tinha a voz do Pai falando: esse é meu filho amado, a quem me comprazo, e tinha a manifestação de uma pomba vindo sobre a cabeça de Jesus, sendo o simbolismo do Espírito Santo. Então nós temos ali a manifestação das três pessoas da Trindade. O Espírito Santo também é comparado ao óleo. A palavra de Deus fala em Lucas 4,18, Jesus dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu. Então o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, ele é que estava ungindo Jesus para fazer a obra dele na terra. O Espírito Santo também é comparado a um selo. Um selo é uma marca de propriedade, é uma prova de identidade. E graças ao Espírito Santo nós temos a certeza da salvação, porque como eu já li lá em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Então ele é o nosso selo, a nossa garantia de que nós somos propriedades de Deus. Nós falamos muito sobre o Espírito Santo no Novo Testamento, mas ele também está aparente lá no Antigo Testamento. Ele estava presente, inclusive desde a fundação do mundo, como eu já falei, no primeiro capítulo da Bíblia, o Espírito Santo pairava sobre as águas. Nós vemos no Antigo Testamento o Espírito Santo dando algumas habilidades especiais para algumas pessoas. Em Êxodo 31:3, Bezalel ele recebeu capacidades artísticas. Em Juízes 3:10, Otiniel ele recebeu capacidade para vencer uma batalha. Em Juízes também 6:34, Gideão recebeu poder através do Espírito para também vencer a batalha. Em 1 Samuel 10:10, Saul ele profetizou através do Espírito, e Davi também, no capítulo 1 Samuel 16:13, também teve manifestação do Espírito Santo. E Davi, como é o nosso maior escritor de livros de música, ele é nosso maior músico, né? Ele escreveu muitos salmos, e entre os salmos que ele fala do Espírito Santo está o Salmo 143:10, que diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guia-me o teu bom espírito por terreno plano.
E também em Salmos 51:11 diz assim: não me expulses da sua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Então, Davi estava falando sobre as manifestações do Espírito Santo lá no Antigo Testamento. E como era a relação de Jesus com o Espírito Santo, né? Nós sabemos que para Jesus nascer, ele foi concebido através do Espírito Santo. Lá em Lucas, capítulo 1, verso 35 diz: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Isso foi o anjo falando para Maria, que descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra, para ela então gestar de Jesus. Depois o anjo aparece então em Mateus 1:20, confirmando que a gestação de Maria e o filho do ventre dela é do Espírito Santo. E daí nós temos em Mateus 3:11 falando que Jesus batizaria as pessoas com o Espírito Santo. Depois que Jesus iniciou o ministério dele, ele era levado pelo Espírito Santo, no poder do Espírito, de um lugar para o outro. Nós temos Lucas 4:14 fala que Jesus foi no poder do Espírito, regressou para a Galileia. Então ele era direcionado pelo Espírito Santo aos locais onde ele ia passar para falar do amor de Deus. Em Lucas capítulo 4 e verso 18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Então, quem permitiu que Jesus cumprisse isso de evangelizar, libertar, restaurar e curar pessoas e pôr em liberdade os oprimidos, era o Espírito Santo que estava atuando na vida de Jesus enquanto ele estava aqui na terra. E você pode estar se perguntando, então, como eu faço para ter uma vida direcionada pelo Espírito Santo? Como eu faço para receber o Espírito Santo? Nicodemos tinha a mesma pergunta e ele foi até Jesus à noite para perguntar como que ele deveria fazer para encontrar então a salvação. Então Jesus começou a explicar para ele. Em João 3:5 diz o seguinte: respondeu Jesus a Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então o reino de Deus ele é para quem foi nascido de novo, mas igual Jesus explicou para Nicodemos, não é um nascimento gestacional da sua mãe, tem a ver com um nascimento espiritual. E esse nascimento espiritual ele só ocorre através da manifestação do Espírito Santo. Com a manifestação do Espírito Santo na vida do cristão, nós temos o que Atos 1:8 fala: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, depois de receber o Espírito Santo, nós nos tornamos testemunhas de Cristo, nós nos tornamos pessoas que vão, de alguma forma, alcançar as outras pessoas, porque encontramos um tesouro, e o Espírito Santo é que nos direciona para chegar a ele, como também a chegar em outras pessoas para receber o seu amor, a sua manifestação. Existe um versículo que eu gosto muito também, que está em 1 Coríntios 12:13, que diz assim: em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Então, nesse Espírito de Deus, todos nós fomos batizados no corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? É a igreja, é a comunidade, onde nós nos reunimos como várias células do corpo de Cristo se juntando para adorar ao Senhor. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 11, fala que um só é o mesmo Espírito que realiza todas as coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. Então, quando nós estamos envolvidos no corpo de Cristo, nós recebemos poder do Espírito Santo para um nutrir o outro. É como se nesse corpo de Cristo cada um fosse uma peça, né? Nós somos células, mas vamos supor que um é o dedinho da mão, outro faz parte do pulmão, outro faz parte dos olhos. Cada um vai trabalhar segundo a distribuição do próprio Espírito Santo nessa obra, nesse corpo de Cristo, para atingir mais pessoas, para receber a vida e o novo nascimento através do Espírito Santo e da morte de Jesus. Em Atos 2, houve uma manifestação do Espírito Santo de uma forma sobrenatural para as pessoas que estavam reunidas com Pedro. E lá houve sim o batismo com o Espírito Santo. E as pessoas, elas foram tão cheias do Espírito Santo, foram tão cheias da graça de Deus, que elas falaram em outras línguas e, através disso, receberam fortaleza, reforço para anunciarem a palavra de Deus. Essa manifestação sobrenatural deu um sentido na vida dessas pessoas para alcançar as outras pessoas também para o reino de Deus. E esse não é apenas
no passado, não ficou lá atrás. Você tem que, como cristão, buscar a manifestação de Deus em sua vida, manifestação de dons espirituais, manifestação do batismo com o Espírito Santo. E se você disser, não, mas não é para mim, olha o que Atos 2:29 fala. Pois para vós é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isso logo em seguida da manifestação que aconteceu ali em Pentecoste. Busque manifestações espirituais na sua vida. Busque poder de Deus para você trabalhar com uma visão do Espírito Santo. Talvez a sua visão ela está muito materialista, ela está muito visada no teu próprio esforço, mas guia a sua vida através do Espírito Santo para você compreender. Ele sabe de todas as coisas, ele é onipotente para responder todas as orações e todas as suas súplicas, mas ele quer realizar em você coisas que Deus deseja. Então, para isso eu peço que você busque o Senhor ardentemente, faça devocional, tenha o seu momento com Deus, chame a presença do Espírito Santo. Ele, como um pai amoroso, quer passar tempo com você. E é isso que ele está esperando, que você tome uma atitude, uma decisão de buscar a ele e se encher cada vez mais do seu Espírito Santo. Fique com Deus e até a próxima lição.